Oi, gente de YouTube. Eu sou a mulher de Deus, profeta de Jeová Deus dos exércitos, descendente judia por sangue, da tribo de Levi. Os avós de meus pais sobreviveram aos nazis. Eu estou sobrevivendo ao regime de Maduro. Muitas pessoas me conhecem aqui em Manaus, porque sou a profeta que revelei desde junho do ano 2019 nas ruas que uma nova doença pior que a HIV ia nascer para o mundo e que muitos líderes das igrejas iam morrer com essa doença. Amém. Preguei junho, julho, agosto, setembro e outubro do ano passado, somente nas ruas de Manaus. Amém. Eu fui muito perseguida pelas igrejas e pelos líderes das igrejas, porque eu estava revelando uma profecia que as igrejas não tinham. A igreja dizia que se Deus ia enviar um profeta, Deus tinha que enviar um profeta da igreja deles, e que eles não acreditavam em profetas estrangeiros. Vocês sabem que isso é totalmente contrário ao que diz a Bíblia, né? Amém. A Bíblia diz que os profetas eram linhagem de Israel. Amém. E que os profetas falavam para os reis, e que esses reis, quase nenhum deles era de Israel. Que os reis podiam ser de qualquer lugar do mundo. Ou seja, que eles eram profetas de Deus, linhagem de Israel, pregando e revelando as mensagens de Deus para os reis do mundo. E a maioria das vezes eram para reis estrangeiros que tinham submetido Israel. Amém. 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 Como vocês já sabem, o avô de meu pai era um italiano judio e eu sou judia por sangue. Amém. Não tenho a culpa de que Deus me escolheu. Não tenho a culpa de ser quem eu sou. Somente eu sou. Amém. Nesse dia, Deus me manda a que eu revele para vocês como é que acontece a batalha espiritual. Como é que é o combate entre esse demônio de corona e eu. Como que eu posso combater contra esse vírus e destruir ele? Como que esse vírus fica destruído quando eu oro em contra dele? Então, isso é o que eu vou falar hoje aqui com vocês. Amém. A vitória está assegurada com Cristo Jesus. Eu sou o guerreiro, a guerreira de Jeová. Jeová é o meu Pai. Eu sou a filha de Jeová. Ela é a guerreira, o guerreiro de Jeová. A rainha dos exércitos, a nossa princesa celestial. Nós somos os arcanjos, na terra cantamos sim, porque o Apocalipse já chegou aqui. Buscai o rosto de Jehová, e misericórdia conseguirão, em nome de Cristo, Jesus, o meu Rei. Amém, amém, amém. Perdão. Amém. E bom, então agora eu vou continuar. E é assim que a batalha espiritual, o combate contra esse vírus chinês, acontece dentro do meu corpo. Deus escolhe um profeta. Deus escolhe um profeta antes do profeta nascer. Em Venezuela, nos anos 70, nas igrejas pentecostais, tinha em Venezuela uma profecia. Essa profecia que estava nas igrejas pentecostais venezuelanas dizia que num tempo Venezuela ia ficar pobre e quase destruída, e que Deus tinha planejado enviar uma mulher
e que essa mulher ia ajudar a Venezuela. Amém. Quando esse anjo se apresentou, eu nem sabia essa profecia. Eu conheci essa profecia muito tempo depois, quando eu estava pregando nas ruas de Venezuela. Chegou um ancião da igreja, um idoso da igreja, e ele chegou comigo e me falou: o meu amor, e me revelou a profecia. E ele me perguntou: é você essa mulher da profecia? Você que vai ajudar nós aqui? Amém. E eu não sabia nem o que dizer, porque eu nem sabia da profecia, viu? Amém. Então, agora você pode saber que Deus já tinha revelado desde os anos 70 em Venezuela que ele ia enviar uma profeta a ajudar a Venezuela. Amém. Não tenho a culpa da mensagem. Pelo menos aqui no Brasil, quando eu cheguei, já as igrejas estavam em uma grande maldição. Por que as igrejas estão em grande maldição? Porque as igrejas corrigiram a Bíblia original que Deus enviou para o Brasil. Amém. A Bíblia, João Almeida, 1819, diz: o nome de Deus é Jeová dos exércitos. Mas um bom dia, ou melhor, um mau dia, Satanás pegou o líder de uma igreja e falou para ele: esse nome está errado. Nós temos que borrar, nós temos que apagar esse nome daí. Então, Satanás levou os líderes das igrejas e eles apagaram o nome de Deus da Bíblia original brasileira. E o nome de Deus ficou borrado da Bíblia original brasileira. E mudaram o nome de Jeová, que é o nome de Deus, pelo substantivo ao Senhor. O substantivo ao Senhor, isso não é um nome. Esse é um substantivo comum. O substantivo comum, você pode colocar para um carro. Você pode colocar um substantivo comum para uma parede. Você pode colocar um substantivo comum ainda para um animal, qualquer tipo de animal selvagem, viu? Amém. Entanto que o nome de Jeová é um nome próprio. É um nome próprio de nosso Deus. Amém. Então, amém, amém, amém. Mudaram o nome de Deus, que é o nome do Todo-Poderoso, o nome do Pai de Jesus, o nome do Deus de Israel. E colocaram um sobrenome, um nome que pode ser colocado ainda para um carro, viu? Porque você pode pegar um carro e chamar o carro de o Senhor, e esse é o nome dele, porque esse é somente um substantivo comum. O nome de Deus é um substantivo próprio. Os substantivos próprios são os nomes das pessoas. Você não pode pegar um substantivo próprio. Amém. 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 E esse não é somente um substantivo próprio, é o nome de nosso Deus. Amém. É um nome maior que o nome de qualquer homem. Você não estava mudando o nome de um carro. Você não estava mudando o nome de um demônio. Você estava mudando o nome de Deus. E você, igreja, sabe e você aceitou. Por que eu tenho tanta segurança? Porque eu conheci aqui um pastor de igreja que ele tinha câncer de próstata. Eu orei para ele ficou curado. E eu falei para ele: bom, você tem que dar as graças a Deus e falar com ele de que você está agradecido e dar o testemunho de que Jeová Deus dos exércitos curou você. E ele falou: não posso fazer isso na igreja, porque na igreja ninguém conhecia Jeová. E eu falei: bom, então você tem que pegar uma Bíblia de Almeida original e falar para ele. Ele falou: não, eu tenho uma Bíblia que está boa, que tem o nome de Deus, mas eu não posso pregar isso na igreja. Eu vou pregar e vou pedir, vou dar as graças a Jeová, mas eu não vou pregar dele na igreja, porque a igreja não permite. Então, os líderes das igrejas sabem que o nome de Deus é Jeová e a Bíblia deles está boa. Eles não têm uma Bíblia corrigida, não, eles não têm. Eles têm uma Bíblia boa. Os pastores das igrejas têm uma Bíblia boa e eles sabem que o que eles estão fazendo nas igrejas se chama bruxeria. Bruxeria cristã. Uma bruxeria igual como fazem os vudus, igual como fazem os babalãos. Eles ainda dizem muitas palavras que nós dizemos quando nós oramos, mas eles nunca dizem o nome de Deus. Por quê? Satanás não gosta de escutar o nome de Deus, porque ele tem temor do nome de Deus. Satanás sabe que se ele usa o nome de Deus para mentir ou para falar mentiras, Deus pode destruir ele. Ele sabe que se ele usa o nome de Deus para falar com ódio, então ele pode ficar totalmente destruído. Aquele que usa o nome de Deus para falar com ódio, queda destruído aí na hora. Amém. Então Satanás sabe. E por isso Satanás tem temor do nome de Deus e ele ensina aos seus filhos que não tem que repetir o nome de Jeová, porque é muito perigoso para eles. Agora você compreende, meu Deus? Então eu estou pregando. Amém. O que Deus me manda pregar. Amém.
O que acontece quando eu oro para uma pessoa que tem uma doença? Eu já expliquei em vários vídeos anteriores que quando eu oro para uma pessoa com coronavírus, esse demônio vem contra de mim. O coronavírus é um demônio apocalíptico. Os demônios apocalípticos precisam de um corpo onde eles morar. Amém. Você não pode orar em contra de um demônio apocalíptico e esse demônio apocalíptico vai sair e vai ir para outro lugar. Não. Quando você ora em contra de um demônio apocalíptico, então esse demônio apocalíptico vai em contra de você. Amém. E você tem que ter a graça do Pai suficiente para combater contra esse demônio. Para que um demônio apocalíptico, como qualquer demônio de doença, abata um corpo e a pessoa fique doente e na cama, tem que enviar milhões e milhões de legiões de demônios. Então, uma pessoa que tem coronavírus tem milhões e milhões e milhões de legiões de coronavírus no corpo dele. Amém. Então, o que eu faço? Eu oro, esses demônios vêm contra de mim. Então, eu combato eles espiritualmente e eles ficam destruídos pelo poder de Deus que está trabalhando através de mim. Mas, se eu não tivesse a graça do Pai, então eu não poderia. A pessoa tem que ter uma graça verdadeira dada por Deus. Aquele que não tem uma graça verdadeira dada por Deus, então não pode combater contra esse demônio. E a pessoa pode morrer por estar orando em contra de um demônio que ele não tem direito de combater e que ele não tem a graça do Pai para combater. Os líderes das igrejas estão morrendo porque eles não têm a graça do Pai para combater em contra do coronavírus. Então eles estão irados porque eu oro e amém. Eles estão irados porque eu oro e a melhora é imediata. Amém. Então, o que acontece? Amém. Que Deus precisa de um corpo criado por Ele, para que suporte o poder dele que se precisa para combater contra esse demônio. Deus precisa de um corpo criado por Ele para que resista ao poder dele. Como esses demônios são novos, esses demônios são apocalípticos e nenhuma pessoa pode orar contra deles, pessoa comum pode orar contra deles porque vai contra deles e mata eles. Então Deus já tinha criado um corpo que é o meu para que suporte o poder dele que se precisa para destruir esse demônio. Amém. Para destruir o demônio do coronavírus, você precisa ter uma quantidade de graça do Pai dentro desse corpo. E então, amém. Quando eu oro, esse demônio vem contra de mim, eu combato ele e ele fica destruído. Amém. Se uma pessoa tem um corpo cheio de demônios, essa quantidade de poder de Deus não pode trabalhar aí. Porque se o poder de Deus toca esse corpo que está cheio de demônios, esse corpo pode cair mortos. A quantidade do poder de Deus que está no meu corpo poderia matar um pastor da igreja. Por quê? Porque eles têm um corpo cheio de demônios. E já quando os demônios estão possuídos, totalmente controlando um corpo, sim, esse corpo pode cair morto na hora, viu? Quando eu oro. Por quê? Porque eles têm demônios demais. Amém. Então, o que move esse corpo são demônios. E quando eu oro em contra deles, eles simplesmente vão cair mortos. Por isso que eu não posso entrar para uma igreja a orar por eles sair. Não posso. Porque eles têm demônios, porque eles querem ter demônios. Quando um corpo está possuído por um demônio permitido, como é o caso de demônio de línguas, como é o caso do demônio de falsa profecia, como é o caso de demônio como é o demônio de falso maestro, como o demônio de falso pastor. Eu não posso orar direito contra essa pessoa, porque essa pessoa poderia morrer. Quando uma pessoa já tem mais de 10 anos com um demônio no corpo, então, amém, essa pessoa pode morrer. Se a pessoa tem mais de 20 anos com um demônio no corpo dele, já é esse demônio controlando todos os movimentos desse corpo, a pessoa pode morrer se eu tiro todos esses demônios de uma vez. Amém. Entanto que os demônios de doença são demônios localizados, viu? Amém. E os demônios de doença, a maioria das vezes, somente trabalham nos corpos dos filhos de Deus. Amém. Por que bom? Porque, amém. Amém. Porque aqueles que são de Satanás não são atacados pelas doenças até que Satanás dá ordem. E Satanás somente dá ordem de atacar seus filhos. Sim, Satanás somente dá ordem de atacar os filhos dele. Amém. Os filhos adotivos dele. Quando Deus dá a ordem. Quando Deus diz, você tem que colocar para ele um câncer, uma doença assim, Satanás coloca. Mas, entretanto, que ele se tem se vendo a Satanás, ele sempre vai estar. Amém.
Então o coronavírus está matando os pastores, os líderes das igrejas, os sacerdotes e os rabinos e os muçulmanos pela ordem de Deus. Satanás tem que obedecer o que Deus fala, porque ainda Satanás trabalha para Deus. Amém. Como você vê, a luz, a eletricidade foi embora. Mas eu não vou parar de fazer o vídeo. Amém. Então, o que acontece? Deus, amém, envia um profeta. A Bíblia diz que os profetas eram enviados a falar com os reis, porque os reis, que são os governantes, são os que têm o poder para fazer as mudanças políticas, econômicas e religiosas, para que os povos não se perdam mais pela sua ignorância espiritual. Aqui Deus se mistura com política, como nos dias de José. Aqui Deus se mistura com economia, como nos dias de José, como nos dias de Daniel. Aqui Deus se mistura com religião, como nos dias de Isaías, como nos dias de João Batista. Porque Deus se mistura com tudo o que Ele se precise misturar, para que a humanidade não se perda mais pela sua ignorância espiritual. Amém. Então, o que acontece quando eu combato com um demônio desse, é que são milhões e milhões e milhões de legiões que vêm contra de mim. Você acha que simplesmente é assim, eu vou orar e já? Não, não é assim. São milhões de demônios, mas com o treinamento que eu tenho, desde lá na Venezuela era muito pior. Eu combatia com demônios, todo dia, e eu não tinha nem comida. Em 3 dias, combatendo com demônios, eu perdi 2 talas de pantalão. Você sabe o que é você baixar de peso até usar uma roupa que é 2 números menor? Você veja, viu? Eu estava usando 32, não me lembro se era 30 ou 32, mas eu depois a roupa caía 3 dias, porque eu estava combatendo contra demônios e não estava comendo bem. Amém. Então, entanto que o Espírito está trabalhando em contra desses demônios, combatendo eles, o nosso corpo tem que estar bem alimentado, tem que estar bem comido, porque o corpo tem que se regenerar. Quando esse corpo fica regenerado, então eu posso continuar fazendo o trabalho tranquilamente, mas quando o meu corpo não fica regenerado, então não posso continuar trabalhando. Por quê? Porque o meu corpo tem que estar em bom estado de saúde, para que eu possa continuar. Amém. Um corpo que não se está. Além disso, eu tenho que comer alguns alimentos. A purificação do corpo, quando estou numa batalha espiritual muito grande, em vez precisa que eu coma uma quantidade de alimentos, ou uns alimentos que são de outros países, ou são alimentos que se conseguem muito pouco e são muito caros. Deus precisa, para que meu corpo fique purificado. Diz a Bíblia assim. Então, quando eu estou no combate espiritual, ao mesmo tempo, o meu corpo pode precisar repousar. Então, eu posso ir para a rua 2 horas. E em 2 horas, eu posso combater com milhões e milhões e milhões de demônios. E esses milhões e milhões e milhões e milhões de demônios, 300 mil, 400 mil, milhões de legiões de demônios, e 400 mil, 900 mil, 1 milhão de milhões e milhões de demônios, quando eu combato em contra deles, o meu corpo pode ficar muito debilitado. Por quê? Porque essa graça de Deus, esse poder de Deus que está saindo para combater ele, está saindo do meu corpo. E o meu corpo está sendo usado para que o poder de Deus destrua todos esses demônios. Então, amém. Eu vou e eu saio 2 horas a combater contra os demônios do coronavírus. Amém. E milhares de pessoas passam de redor de mim. E eu estou orando aí. Eles me tomam de conta. E eu estou combatendo contra os demônios do coronavírus que está matando eles. E todos esses demônios vão atacar o meu corpo. E o meu corpo, como fica? Cansado pela batalha espiritual. Amém. Então, isso é o que está acontecendo. Isso não é assim tão simples como que se eu vou somente orar. Não, esses demônios vêm em contra de mim. Sim. E eu combato eles. Amém. Então, nessa batalha espiritual, eu posso fazer uma oração aí no meio da rua para todas as pessoas, somente 2 horas. Mas se eu estou combatendo 2 horas por todos os evangélicos de Brasil que tinham que estar combatendo contra o coronavírus. Todos esses milhões de evangélicos, todos esses milhares de igrejas que estão aqui, eles teriam que estar fazendo esse trabalho, mas eles não podem, porque eles estão
trabalhando para Satanás. E como eles estão trabalhando para Satanás, eu estou aqui fazendo o trabalho deles. Por quê? Porque se precisa. Por que Deus precisa? Porque se o Brasil é tomado pelo coronavírus, então seria a destruição de toda a nossa Latinoamérica. Então Deus não pode permitir que o Brasil seja destruído pelo coronavírus. Porque nós, os arcanjos do céu, não podem entregar o Brasil ao diabo. Amém. Além de mais, de que o Brasil seria, poderia ser entregado pelas igrejas a Satanás, então também o meu país ficaria destruído. A destruição do Brasil seria a destruição do meu país. Então, eu somente não estou fazendo por Brasil, também estou fazendo por Venezuela. Amém. 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 Então, é o interesse de todos. Então, quando você me vê por aí, pare de falar que eu não estou trabalhando, porque eu sim estou trabalhando. Eu trabalho para Deus. Agora Satanás colocou assim, barulho aqui, tem que esperar. Tem que ter paciência, viu? Sim, porque o que ele quer é que eu pare, mas não vou parar. Porque o vídeo vai ficar feito agora, porque Deus fala assim. Amém. E ainda que ele envie uma multidão a gritar aqui, eu vou continuar. Amém. Então é assim, que o trabalho que eu estou fazendo seria o trabalho que tem que fazer as igrejas, e as igrejas não fazem, mas as igrejas se prejudicam e se me perturbam quando eu estou trabalhando. Se eu estou em um lugar onde Deus me coloca para orar aí, porque há muitas pessoas passando por aí, amém, as pessoas vão passando, centos, milhares de pessoas, e eu estou aí, e simplesmente por eles passar diante de mim, eu estou repartindo para eles a graça do Pai. Você imagina o grande esforço espiritual que está fazendo minha carne nesse momento, quando eu estou compartilhando a graça do Pai com centos e centos de pessoas que passam à frente de mim ao dia? E você pode acreditar que quando eu pido uma oferta para uma pessoa, e uma pessoa me dá uma oferta voluntariamente, então as igrejas dizem que eu estou roubando? Quando as ladrões são as igrejas se roubam. Porque eu estou fazendo um trabalho e as pessoas estão ficando curadas, mas as igrejas estão pedindo dinheiro e eles oram e aqui ninguém está ficando curado. Amém. As igrejas são ladrões e perturbam a obra que eu estou fazendo para Deus. Amém. Aqui agora o que vai acontecer, essa nação é massa. Aquelas pessoas que estão por aí falando, não, essa profeta somente pedir. Você passa por aí sempre mendigando pão. Você pode saber que eu estou mendigando que Deus me manda mendigar. Eu não estou mendigando mais do que eu trabalho. Agora, eu pergunto para você. Será que 50 reais que me deu uma mulher um dia, voluntariamente, por uma cura do coronavírus, é roubo? Você acha que você veio e me dá 2, 3 reais, 20 reais para que eu coma, e esse é um pago para a cura do coronavírus? Você me perdoa, mas eu vou falar para você como uma pessoa da terra que eu sou. Não há nenhum dinheiro do mundo que possa pagar a cura do coronavírus. A ajuda que você me dá é somente uma colaboração, porque você não tem dinheiro para pagar a cura do coronavírus. Amém. Mas eu sou uma mulher de Deus que faço o trabalho porque Deus me manda. E eu somente pido água e comida e teto. Amém. Mas se você vai para uma igreja e a igreja tivesse o poder de Deus que trabalha comigo, e a igreja curar o coronavírus, a igreja pediria milhões, porque essa é a igreja, uma ladroa. Amém. Então Deus não colocou esse dom de sanação do coronavírus na igreja. Deus não colocou seu dom espiritual de sanação para que você possa saber que as igrejas não trabalham para Ele. Amém. 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 Então agora, tendo que terminar o vídeo,